Graça e paz. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao livro do profeta Daniel, o capítulo 7. O título diz: A visão dos 4 animais simbólicos. Capítulo 7. No primeiro ano de Beltsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas asas e foi levantado da terra e posto em pé como homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na sua boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora, coma muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homens, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e uns anciões de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra.
Mas os santos do Altíssimo receberão um reino e possuirão um reino para todo sempre, e de eternidade e eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal. Devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, diante da qual caíram 3. Daquelas pontas, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que as suas companheiras. Eu olhava e eis que essas pontas faziam guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíam o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E, quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, e qual será diferente dos primeiros, e abaterá as 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á a eles, tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante. Mas guardei essas coisas no meu coração. Amém. Terminamos aqui o capítulo 7 do livro de Daniel, e no próximo vídeo estaremos lendo o capítulo 8. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho das notificações, curte, comente e compartilhe, e colabore na evangelização da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.